Vai ser assim, Olá pessoal, agora do jurídico, voltando para a gente poder conversar um pouco sobre ECA, né, especificamente sobre ato infracional. Você sabe que o adolescente pode ser apreendido e essa apreensão do adolescente pode se dar por diversos motivos, mas ela pode se dar basicamente e no tocante à forma, ou porque o adolescente foi apreendido em flagrante de ato infracional, ou porque há uma ordem judicial nesse sentido. Isso já caiu no Ministério Público do Estado de Goiás e a questão é a seguinte: o adolescente apreendido por ordem da autoridade judiciária deve ser encaminhado à autoridade judiciária. Mas o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional deve ser encaminhado à autoridade policial. E o que o delegado de polícia faz neste momento? Depende. Se o ato infracional foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o delegado de polícia lavra um auto de apreensão em flagrante, o AAF. Mas se o ato infracional praticado o foi sem violência à pessoa ou sem grave ameaça, o delegado de polícia pode, a depender das circunstâncias, lavrar apenas um boletim de ocorrência circunstanciado, que é um BOC ou BOC. E a partir daí, nós temos algumas opções. Ou o próprio delegado de polícia leva o adolescente à presença do Ministério Público, a ordem ao representante do Ministério Público, ou ele entrega para os pais com termo de responsabilidade para que os pais possam levar ao Ministério Público, ou então, se não for o caso de liberação com os pais e não puder ser feita a apresentação imediata, esse adolescente é internado provisoriamente, se for o caso, se houver grave repercussão, manutenção da ordem pública, para a própria segurança pessoal do menor. Ele é internado provisoriamente e a entidade de atendimento o apresenta ao Ministério Público. Quando esse adolescente chega até o Ministério Público, o promotor de justiça deve proceder à sua oitiva informal. E, se for possível, vai ouvi-lo informalmente e ouvir também os seus pais, testemunhas, vítimas sobre o fato, para que então o promotor possa formar a sua convicção. E o que o Ministério Público pode fazer neste momento? O promotor de justiça pode promover o arquivamento se entender que o fato não aconteceu, que o fato aconteceu, mas não é ato infracional, que o fato aconteceu, é ato infracional, mas o adolescente não participou. E, portanto, nesses casos, o Ministério Público promove o arquivamento. Mas pode acontecer do promotor se convencer de que o fato aconteceu, o ato é infracional e o adolescente foi quem o praticou, e a despeito disso, o membro do Ministério Público chegar à conclusão que, em verdade, é melhor perdoá-lo pelo que ele fez. Dadas as circunstâncias, o seu grau de participação, o contexto social em que inserido, o membro do Ministério Público chega a essa conclusão. E, portanto, ele concede remissão. A remissão é o perdão. E a remissão nessa fase, antes do processo, anterior ao processo, extraprocessual, é causa de exclusão do processo. E, portanto, o Ministério Público também pode conceder a remissão. Mas o promotor de justiça pode entender diferente. Pode entender que o caso é de representação para aplicação de medida socioeducativa. E, nesse caso, ele vai apresentar a sua representação. Bom, a pergunta é: o promotor de justiça, ao conceder remissão, pode cumulá-la com medida socioeducativa? E a resposta é que, se ele assim desejar cumular, por exemplo, com a prestação de serviço à comunidade, ele deve submeter essa remissão à homologação feita pelo judiciário,
porque a lei diz que só a autoridade judiciária pode fixar medida socioeducativa. Uma outra pergunta é se o promotor promove o arquivamento ou concede a remissão e o juiz discorda, o que o juiz pode fazer? Ele pode suscitar essa discordância e remeter os autos ao PGJ, Procurador-Geral de Justiça, que pode insistir no arquivamento ou na remissão. Nesse caso, o juiz de primeira instância estará obrigado, mas pode entender diversamente e oferecer representação para aplicação de medida socioeducativa, ou ele ou um promotor por ele designado. Tendo sido oferecida, o juiz faz um despacho liminar preliminar positivo, determina a citação e intimação do menor para audiência de apresentação e dos seus pais. Quando o menor chega na audiência de apresentação, aí ele é basicamente interrogado e por aí segue o rito. Mas hoje eu queria dizer para vocês só sobre esses pontos que o promotor de justiça pode fazer. E aí depois a gente volta e conversa um pouco mais, tá certo? Um grande abraço para você aí e até a próxima, gente. Tchau, tchau.